É isso aí, seja bem-vindo ao canal Todo Dia Sem Errar. Hoje uma edição um pouco diferente, pessoal. Eu, Kelmer Kesley, aqui na apresentação. E hoje o assunto é totalmente diferente, pessoal. Para quem me conhece aí, sempre trago assuntos aí sobre treino, dieta, atividade física, mas sempre pautada na ideia de não errar, né? Ou seja, de reduzir danos, de fazer aquilo que é certo. Mas quando eu me vi, eu era a pessoa que mais errava aí todos os dias. Então, tive que ressignificar aí minha vida e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso aí. Então, pessoal, vamos lá. Quero dizer para vocês que a decisão de estar fazendo esse vídeo aqui num formato totalmente diferente é porque ainda que eu treinava, né, fazia atividade física, é, fazia dieta, cumpria com meus deveres e obrigação em relação ao trabalho, eu me sabotava, porque praticava alguns hábitos aí, tinha atitudes aí que começaram a me incomodar ao longo dessa trajetória. E hoje eu tô aqui para falar para vocês que parte dessas práticas aí são práticas comuns nos dias de sempre. Nem vou falar nos dias de hoje, porque aquilo que eu fazia, sei que muitos não fazem, mas muitos fazem também. E do que eu estou falando? Pessoal, vão fazer já 30 dias que eu tomei a decisão de parar de fumar. Olha só que legal. Muita gente não imaginava, né? Que eu, Kelmer, fumava, bebia, tinha uma vida é, que é, eu não expunha, né? Esse meu lado. E o pior, eu consegui usar essas minhas práticas a meu favor. Como a meu favor? Quer dizer que o que você fazia era bom, Kelmer? Não. Quer dizer que eu aprendi a manipular essas práticas em prol daquilo que eu pregava para vocês, que era o quê? O todo dia sem errar, a prática do exercício físico, o treino, a dieta. Então eu aprendi a usar é, o tabaco, aprendi a usar outras substâncias aí que eu fumava para agregar com o meu físico, aprendi a usar o álcool para praticar musculação e sei como colocar isso numa rotina onde a pessoa vai ter um melhor aproveitamento. Mas aí entra a questão do todo dia sem errar. Porque não é porque você fala algo ou defende algo que aquilo que a vida é só aquilo. Não é só porque você tem um shape ou porque você está bem fisicamente que está tudo bem. Não. Erros são erros e a gente precisa reconhecer isso. E aí, quando eu me vi incomodado por isso, eu não achei justo mais eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês, para a internet, porque no fundo eu sabia que a pessoa que mais errava era eu. Eu estava em erro, com débito comigo mesmo, por conta dessas práticas. E demorou um tempão para eu conseguir me vencer. Eu todos os dias tenho que lutar comigo mesmo. E eu só encontrei essa vitória na palavra de Deus. Por isso que o Todo Dia Sem Errar hoje, ele vai para um outro caminho, porque é muito fácil você falar de resultados quando as pessoas conseguem ver, quando é algo só visual, aquilo que você mostra. Mas ali o interno, a vida íntima, né, que é aquilo que as pessoas não vê, eu tenho para mim que isso importa também. E assim como um dia eu fui fisicamente uma pessoa de sucesso, hoje eu também me considero uma pessoa de sucesso por ter vencido esses vícios. E, e agora só eu posso dizer que de fato eu estou praticando todo dia sem errar, viu? Porque falar que é, a pessoa transformou, não posso dizer isso aí.
porque a qualquer momento a gente pode voltar para as velhas práticas ou para o velho eu. E é como eu falei, o que nos mantém separados, o que nos mantém firme e convictos, né, do novo eu, da nova pessoa, para mim, é a palavra de Deus, certo? Isso aqui é o que tem me dado forças e é isso aí. Assim a gente vai seguir agora, porque não tem como eu gerar conteúdo, sendo que eu sei que eu tô errando e o nosso canal chama Todo Dia Sem Errar, entendeu? É, eu gostaria de começar, né, esse mês aí lendo Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 1, na qual diz que esse livro são os Provérbios de Salomão, né, filho de Davi, rei de Israel, e no verso de número 2 diz que eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se os sábios lhe der ouvido, aumentará o conhecimento, e quem tem discernimento obterá a orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Bom, eu vou até aqui só, porque nesse pequeno trecho a gente já percebe que para a pessoa não errar, ela vai ter que pautar a vida dela em alguma coisa. Então, não sendo isso aqui que eu acabei de ler, teria alguma outra coisa que convenceria o homem do próprio erro? E além de convencer, aqui está o caminho para você acertar. Então são duas coisas, né, que a gente fala aqui hoje. Primeiro reconhecer, né, quem nós somos ali, o que nós estamos fazendo, para depois a gente é, querer mudar. E aí, quando você decide mudar, você tem que saber o que fazer. Então, quando você chega nessa parte, a pessoa que não está bem orientada, ela perece novamente. E aí ela tem uma grande chance de voltar para as velhas práticas, porque ela não sabe ainda o que ela tem que fazer. Então, Provérbios foi e é o livro que vem me orientando, me direcionando e a começar a falar de mudança de vida. Ainda que alguns não acreditem em Deus ou que achem a religião uma mera bobagem, isso aqui é um manual. Então, se você acredita ou não, isso aqui vai te dar um direcionamento sólido, real. Entendeu? Porque tudo que está aqui é algo para que a pessoa de fato possa viver de é, uma forma real, congruente com as coisas, entendeu? Então já dá para perceber que esse é o caminho. Isso aqui são as coisas sólidas da vida. Acredito que no último vídeo do nosso canal aqui, eu acho que não é no último vídeo, mas deixa eu acessar aqui. Num vídeo que chama Onde o Conhecimento Pode Te Levar, ou o que o conhecimento pode te proporcionar, do Todo Dia Sem Errar. Foi o primeiro vídeo que eu trouxe aqui, que eu fiz alusão à palavra de Deus. Por quê? Porque ali eu já estava eu já estava vivendo um momento de, de contato com Deus. Deus já estava ardendo no meu coração para criar conteúdos desse tipo. Então, isso fez com que eu só viesse aqui trazer novos conteúdos agora, depois que eu me colocasse numa posição de ser verdadeiro com vocês. Porque, como eu disse, estar fisicamente bem, ter músculo e esteticamente ali ter algo que muitas pessoas querem ter, não me fazia é, uma pessoa íntegra. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Então não é justo com você que está nos ouvindo aqui
É, você ouvir uma coisa que às vezes você tá me admirando, mas eu sei o que eu tô fazendo ali por trás. Então precisei me ausentar por um tempo para procurar ser íntegro com vocês, ser sincero, ser idôneo, ser uma pessoa reta, entendeu? É algo que eu também, às vezes, por vezes, sempre questionei a Deus, né? Porque a gente sente, o temor é algo que você carrega com você, você sente ele, mas às vezes você não entende o porquê que você é assim. E aí, ao mesmo tempo, é algo que você tem que alimentar. Você precisa alimentar essa questão do temor a Deus. Então, o que eu pude aprender nessa caminhada também é que temer a Deus não significa que você vai viver com Deus aquilo que você imagina. E isso para mim foi muito difícil, porque por mais que você respeite a Deus, tema ao Senhor, você às vezes existe até um medo mesmo, né? Um medo da mão de Deus e tal. E às vezes você ali de tanto defender aquilo tal, às vezes você pensa que você é especial, tipo que alguma coisa vai acontecer assim e que aquilo vai te trazer algo que você imagina ou que a vida vai ser como você imagina, só que não é assim a vida com Deus. Eu considero que Deus nos prepara para algo que a gente não sabe. E o que nós apenas devemos fazer é andar em obediência durante esse tempo. E se você não entende o que está acontecendo, você tem que se manter obediente. Porque isso é a identidade daqueles que temem a Deus. Essa é a identidade. Só que isso também foi o que me levou a errar, foi o que, em certos momentos, me injuriou, fez eu ir para caminhos que não deveria, fez eu começar a fumar, fez eu começar a beber, porque eu não entendia que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, hoje que eu entendo que a gente pode é, seguir uma vida íntegra, é, não é só porque a gente vai receber alguma coisa da parte de Deus, ou porque Deus tem o melhor, ou porque Ele vai superabundar a nossa vida, mas é porque você precisa escolher uma identidade, você precisa escolher quem você quer ser. Não dá para você ser mais ou menos uma coisa. Não dá para eu pregar é, o- um cuidado ao corpo, uma saúde física, estética. Não dá para eu falar sobre autocuidado se eu não estou me cuidando. Mas não é porque eu sou cristão nem nada, é porque simplesmente não andam junto. Não anda junto. Você, por exemplo, a forma que eu caminhava, ser forte, procurar ser bem apresentável e estar fazendo coisas que não deveria, não anda junto. Só que quando a gente vê que é, caminhar numa direção correta, íntegra, quando eu enxerguei que isso era do um requisito de quem carrega essa identidade cristã, eu falei, opa, peraí, se eu não me tornar cristão verdadeiramente, ou seja, convertido de fato, eu estou perdendo tempo. Porque também só ser bem apresentável, possuir um bom físico, é,
mesmo que eu não fumasse e não bebesse, e fosse tudo isso, e não trouxesse para mim a identidade de Cristo, cara, seria deixar de lado uma coisa que pode mudar toda a minha vida. Então isso é como o Rodrigo, é o arqueólogo, fala: "Cara, se você não acredita, ok. Só que se o que eu acredito for verdade, você tá deixando de ganhar muita coisa, de receber muita coisa. Porque se você não acredita na palavra e deixar de, eh, de praticar o que está aqui no Provérbios, quem está perdendo é quem não acredita. Então é muito mais profundo do que eu pensava, sabe? É mais profundo. Então eu decidi tomar a identidade de um cristão, tomar para mim essa escolha. Hoje é o que eu decidi fazer e é o que eu vou estar fazendo, viu? Não tenho mais a necessidade de ser o mais forte, de ser o mais bonitão, de estar shapeado. Não, acho que a vida tá além disso. Porque nesse tempo todo, eu posso dizer com propriedade que não foi isso que me trouxe a paz, não foi isso que me completou. E eu vou te falar, é, nem sempre Deus fala, hein? Ele mais age. Ele age. Ele age. E o que ele costuma falar para um filho, ele fala desde sempre. Ele não fica mudando muito as palavras dele. E o que eu percebi com isso aí? Eu percebi que enquanto você não passa de nível com Deus, ou enquanto você não aprende sobre aquele processo que Deus te faz passar, ele não fala coisas novas, porque a pessoa precisa aprender, precisa passar por aquele processo que para quem já tem uma promessa ou para quem já teve uma palavra de Deus, não adianta espernear, esperando que Deus venha dar outras direções. A fase precisa ser passada. O nível precisa ser passado. Então, se a pessoa não aprendeu, ele não fala mais nada. No máximo, ele repete por misericórdia. Ele vai repetir a promessa, ele vai continuar falando que está guardando a vida da pessoa, que a pessoa é escolhida, mas não há nada novo. Sabe por quê? Porque o novo só acontece a partir do momento que a gente aprende, e só acontece a partir do momento que a gente entende, reconhece e se coloca na posição de viver a nova etapa com Deus. Então, de tanto eu dar cabeçada ali com as coisas que Deus me falara desde o início da minha vida, isso porque eu sou uma pessoa que carrego promessas de Deus, né? Para quem está ouvindo esse conteúdo e ainda não ouviu de Deus alguma promessa ou alguma coisa da parte dele, é, vai entender o dia que receber algo de Deus. E para quem já recebeu a palavra, mas ainda não viveu o cumprimento da promessa, é porque existe um tempo de preparo. E aí, de tanto errar nesse tempo de preparo, no tempo da espera, por vezes eu fiz coisas indevidas.
como eu disse no começo do vídeo aqui, né? Que foi fumar, beber, frequentar lugares que não deveria. Mas hoje eu reconheço e sei que é, não existe falar que foi necessário. Isso aí é, isso aí é papo. Mas eu reconheço que se não fosse as misericórdias de Deus na nossa vida, não estaríamos aqui para falar sobre isso. Então é isso. E pessoal, é o seguinte, ó, para quem chegou até aqui, se puder dar uma atenção lá no TikTok, todo dia sem errar TV, preciso de alguns seguidores para fazer algumas lives. Tô sentindo essa vontade de fazer lives. É, quem puder ajudar, dá uma força aí, pessoal, segue lá e também no nosso Instagram, viu? @kelmerquezzi no Instagram, também tem o Todo Dia Sem Errar TV. E no TikTok, Todo Dia Sem Errar TV também. Deixa nos comentários aqui, para quem chegou até o final do vídeo. Pessoal, que palavra, hein? Nossa, que vídeo! Obrigado! Tô muito feliz. Foi difícil quebrar essa barreira de começar esse tipo de conteúdo. Não faz 1 nem 2 anos que a gente fala isso, né? De É, trazer esse tipo de conteúdo, mas a gente precisava andar de acordo, porque, como eu falei, não tem como é, sermos sacanas com você que não nos acompanha, entendeu? Se não for para ser verdadeiro, se não for para ser real, a gente prefere não estar aqui. verdade. Então, é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Saúde, paz e prosperidade. E até o próximo vídeo. Tamo junto.